O nosso encontro de hoje, ele quer dizer as grandes causas da pobreza. E por que que eu escolhi esse tema? Esse final de semana eu estava conversando com o meu filho, porque tem algumas coisas que, que estão, me deixando um pouco desconfortáveis. E para quem me conhece, sabe que eu trago a orientação, mas que eu deixo, né, que nem meu filho ou até as pessoas que convivem comigo, passar pelas experiências. Só que o que vem acontecendo é que o Olavo, ele não está sendo um ser organizado. E eu já venho há muito tempo, né, me desconfortando, mas não falando, porque eu gostaria que ele criasse, né, essa organização interna. E na conversa que eu estava tendo com ele foi bem interessante, porque eu disse assim, uma das maiores questões da pobreza é a desorganização. E como a gente consegue olhar para isso e perceber do lado de fora que a pessoa está desorganizada do lado de dentro? É quando a gente percebe que a nossa casa está bagunçada, as nossas finanças estão bagunçadas, as, os nossos os nossos pensamentos estão bagunçados, porque se a bagunça existe dentro da nossa mente, ela não vai só existir dentro da nossa mente, ela vai existir fora também. E esses são os aspectos que mostram que a nossa mente ela está bagunçada, que o fora está refletindo o tempo todo. E quando a gente tem uma mente mais organizada, uma mente que ela tem um propósito, ela tem uma direção, né? E muitas vezes, e a maioria das pessoas, né, elas estão trabalhando em cima do coletivo, onde o coletivo diz que a pobreza é por causa do governo, é por causa da meteorologia, é por vários aspectos. Mas as pessoas já estão aderindo e já estão acessando um outro conhecimento e estão percebendo que esses fatores que eu acabei de falar agora, eles não são fatores que influenciam na nossa vida. A gente acreditou por muito tempo que esses fossem os grandes fatores e os grandes aliados, né? Mas hoje, né, em cima de todo o conhecimento, de todo o estudo que eu venho fazendo e várias pessoas, grandes nomes que estão trabalhando da mesma forma que eu estou trabalhando, que é trabalhando com a mente, com o posicionamento da mente, que elas têm assim grandes redes sociais, elas vêm falando de quanto é importante, né, manter esse conhecimento para que a gente possa sim trazer a riqueza e a abundância, que ela é um reflexo da nossa organização. Eu tendo uma organização, um direcionamento, ela vai sempre me levar para o estado desejado. Se eu não tenho um plano, se eu não tenho um sonho, se eu não tenho uma ambição, eu não consigo acessar as minhas riquezas. As minhas riquezas, elas não podem ser influenciadas pelo externo. Eu sei que tem muitas pessoas que vão me dizer, nossa, Sabrina, mas tu está falando tudo isso, tu não está enxergando tudo que está acontecendo ali fora, né? Os desempregos, as taxas, mas é tudo porque é uma briga de egos, né? Eles não querem ver a população, né? É um modo de manipular todas as pessoas para que cada um fique um contra o outro, né? E se dividam cada vez mais para que a gente, como povo, perca a força. E isso é em vários locais, né? Não é só na política, onde a gente trabalha também, muitas vezes, né? Olhando para todas essas circunstâncias, quanto mais o nosso grupo está dividido,
menos força as pessoas têm. Então, a pobreza, ela realmente, ela é uma falta de clareza, é uma falta de conhecimento. Porque se eu tenho o conhecimento do poder que está dentro de mim, eu sei que eu preciso me manter alinhado ao meu propósito, focado. E quantas vezes eu vejo aqui nos atendimentos, né, as pessoas não tendo um sonho, não tendo um ideal para seguir, é vivendo aquele dia, um dia atrás do outro, programando uma semana para ver se vai conseguir pagar as contas, se vai conseguir trazer, né, os seus objetivos só naquela semana, não conseguem olhar um pouco além. E é delicado a gente conversar com, quando a gente começa a conversar com essas pessoas, porque parece que a gente está querendo criar uma ilusão, mas não é uma ilusão. A ilusão foi nos colocado que a gente tem que viver o tempo todo correndo atrás da máquina e não idealizando as coisas que vão nos beneficiar. Sexta-feira agora eu atendi uma pessoa que ela tem um conhecimento vasto, né, um currículo maravilhoso e imagina só, né, vivendo para pagar boleto, vivendo apertada, vivendo sabe, na correria. E aí eu digo, né, muitas pessoas que têm muito menos conhecimento que ela estão bem melhor, porque sabem trabalhar com a mente, sabem direcionar a sua mente. Quando eu entendo que eu preciso colocar o meu foco, a minha energia no meu sonho, que é o que vai trazer para mim o resultado que eu quero, a gente começa a soltar, né, aqueles hábitos e aquelas crenças. Porque da onde vem toda essa pobreza, né? É da crença que muitas vezes a gente recebeu da nossa família ou da escola, né? Isso a gente já vem trabalhando em diversos aspectos, trazendo todas as camadas ali para mostrar que hoje a gente está falando sobre pobreza, né? Pobreza da fisicalidade. Mas em várias outras reuniões, em outros encontros, a gente falou sobre aspectos de relacionamento, aspectos de saúde, e todos os outros aspectos. E tudo gira em torno do que a gente pensa, né? Eu acabei de trazer ali a questão bem especificado da crença da família, do não merecimento, da baixa autoestima, né? Muitas vezes a gente passou despercebido por isso. Falta de propósito. Se eu não coloco a minha energia naquele sonho, naquela coisa que eu gostaria de realizar, ele não vai cair do céu. Então, focar naquilo que a gente gostaria, por exemplo, o meu sonho, né? Um dos primeiros sonhos que eu tinha era comprar uma moto. Com 16 anos, eu acho que eu tive a minha primeira moto, uma coisa assim. Não importava o governo, naquela época eu nem sabia o que era governo, não entendia sobre isso, sabe? O meu ideal era focar naquilo, como eu poderia acessar, e eu nunca deixei com que as circunstâncias do meu dia a dia me abalassem para que eu não atingisse os meus objetivos e os meus resultados. Então, é olhar para as crenças que a gente tem, para a falta de merecimento, porque a chave de tudo é muito mais simples do que a gente possa imaginar. O valor que eu me dou determina o que eu vou receber. Então, se eu acho que eu mereço aquilo que eu tenho hoje, ok. Só que muitas das pessoas, elas não estão satisfeitas com a vida que têm. Esse é o grande ponto e a grande questão. Então, como eu posso, né, sair dessa mentalidade de pobreza
e ir para uma mentalidade de riqueza. É me tratando como se eu já estivesse nesse lugar. Se eu vou comprar alguma coisa e eu vou comprar essa coisa com medo que vai faltar, essa é a ideia que eu estou passando para a minha pessoa. E vai faltar. Então, quanto mais eu estou presente e consciente, mais eu estou olhando para cada coisa que eu estou pensando. Se eu estou pensando que vai faltar, que eu vou comprar uma coisa e vai faltar, ela vai faltar mesmo. Então, estar presente no que a gente vai fazer. Eu estou indo comer em algum restaurante, será que eu sempre tenho que olhar para o cardápio do lado direito? Ou eu posso olhar para o lado esquerdo, que é onde estão as comidas, e ver o que vai me realizar, né? Pequenas mudanças de comportamento geram para nós essas atitudes e hábitos de riqueza. E quando eu me sinto rica, quando eu me sinto abundante, eu começo a ser isso. Eu não posso ser para ter, eu preciso ser para ter, senão eu não consigo fazer isso diferente. Então, criar um comportamento de abundância é manter a nossa mente organizada. E se eu vejo que a gente até tem, né, pessoas que a gente conhece que são bem desorganizadas, a gente percebe que não é só a desorganização da casa, aí os relacionamentos já não estão bons, aí a gente vê que a pessoa está doente, né? Tudo desencadeia. E isso tudo é da nossa mente. A nossa mente, ela é muito poderosa. Eu quero saúde perfeita. Como eu vou ter uma saúde perfeita não escolhendo estar bem? Nós vamos ter sempre sintomas, né? Sintomas de não merecimento, sintomas de doenças, sintomas de dores, mas é a intenção que eu coloco sobre aquilo que vai cada vez mais trazer aquela sensação para mim. Então, a chave de tudo, né? O problema não está no bolso, mas o problema está dentro de nós. O que nós carregamos, né? Como que eu me trato? Quais são os meus objetivos? O que eu estou dando importância? Nessa quinta-feira, eu conversei com uma amiga minha, que ela é empresária, e ela foi para São Paulo num negócio de moda, né? E lá ela falou que os empresários de lá estavam com dificuldade de conseguir costureiras. E que ele, né, um empresário, tinha uma empresa muito grande, e que ele não estava mais percebendo o que o governo queria trazer para eles, se as pessoas estavam querendo ou não trabalhar, que ele estava indo para a China, a partir de agora, para conseguir um maquinário para que isso se tornasse real, para que ele não ficasse na dependência de mão de obra das costureiras. Então, assim, ó, não está mais. As pessoas só não estão, não são só nós que estamos trabalhando com a mente. Muitos empresários, pessoas grandes, elas sabem que nada depende do externo, mas tudo depende do que eu estou sentindo, do que eu estou escolhendo nesse momento para que a minha vida seja diferente. Então, não é só a gente, né? Tem muitas pessoas olhando e dizendo: o governo não dita mais as regras, né? Eu não posso mais estar sempre na mão dos nossos governantes, porque eu sei a manipulação que eles têm, não só do governo, mas como das farmácias, né? A manipulação. Só toma essa pílulazinha aqui, você já vai ficar melhor. E aí, tu vai lá e deixa um quarto do salário lá na farmácia, né?
Então, é olhar para as coisas, como eu estou organizando a minha mente, como eu estou estimulando a minha mente, né? A minha mente, ela precisa ser estimulada com coisas grandes, porque senão a pobreza, ela vai estar sempre dentro de nós. Eu não posso me acostumar e eu não posso me acomodar com as coisas que chegam até mim. Eu tenho que me impulsionar. Eu termino de realizar um projeto ou termino de fazer alguma coisa se eu já não estou pensando em algo ali na frente. Eu termino o projeto e logo entro com uma outra coisa para que eu possa, né, estar sempre me estimulando e sempre feliz por estar realizando algo que vai me trazer, né, essa satisfação, essa alegria, esse potencial, porque todos nós temos o potencial. E se eu pedisse para você hoje, o que você gostaria de ter, né, físico, que você ainda não atualizou? Você tem claro na sua mente? Ou isso nem passa pela sua cabeça? Então, pare um pouco e pense no que você gostaria de ter físico. Se você não pensar nisso, isso nunca vai atualizar. Até nas questões nossas de como a gente gostaria de se vestir, né? Quantas vezes eu gostaria também de me vestir melhor e eu comecei a criar na minha mente recursos, tá? Então eu vou observar uma pessoa que eu acho que se vista bem. Isso é um estímulo para a mente, porque se eu só acho bonito o que a pessoa está usando, eu não estou me ensinando, eu não estou me educando. E quantas vezes, né, a gente olha uma pessoa e acha bonita, mas é só bonita, porque não estou no presente, tá? Mas o que que ela está vestindo? Né? O que que ela está usando? É largo? É justo? Tem mais volume? Não tem? A gente nem se pergunta. Então, por isso que é tão importante a gente estar alinhado com aquilo que a gente quer atualizar. Agora, eu trouxe um exemplo de se vestir bem, né? Mas eu posso trazer um outro exemplo. Ah, eu gostaria, então, digamos, de viajar. Isso tudo é prosperidade, isso tudo é riqueza, isso tudo é abundância. Se eu não trago na minha mente e só fico com a ideia, né, de ver uma pessoa, a pessoa está viajando, eu também queria, mas ela nem desejou para ela. Então, o externo, ele é só um reflexo do que a gente do que a gente pode ser. Mas aquilo que eu cultivo aqui dentro é o que eu quero atualizar. Então, de verdade, né? A gente tem que ser honesta com a gente mesmo. A gente está realizado. Essa vida que a gente tem hoje está fazendo sentido? E se não está fazendo sentido, né? O que que eu posso começar a fazer para ela ter sentido? A maioria das pessoas estão ainda procurando. Só um pouquinho. A maioria das pessoas ainda estão procurando coisas físicas para se realizar. E isso é muito importante, sim. Eu acho que uh, dormir numa boa cama, ter um bom chuveiro, ter uma boa casa, ter um bom carro, né? Isso é essencial para que a gente tenha qualidade de vida e para que a gente se realize. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso colocar a minha energia, eu preciso colocar o meu foco, eu preciso botar o meu entusiasmo. E sempre colocando essas questões vão te trazer cada vez mais abundância, prosperidade, riqueza, né? Confiança de ter tudo aquilo. Saber que a gente é a criadora de tudo e a todo momento. A gente está criando
tudo a todo momento. Então, deixar, né, a mente desorganizada vai fazer sim com que a gente não coloque um alinhamento necessário para ter as coisas materiais que a gente quer. E para ter as coisas materiais que a gente quer, eu não sei se vocês já ouviram na Bíblia que a gente pede e a gente recebe. E tem um outro provérbio também que as pessoas estão toda hora pedindo bens, mas elas não estão pedindo o conhecimento e a experiência para adquirir aqueles bens. E isso que é o legal de trazer a consciência, sabe? É muito fácil desejar, mas qual é o conhecimento que eu preciso ter para adquirir, né, a riqueza, para adquirir a abundância das coisas? A gente sempre quer ir para o ponto final, né? Eu escolho, né, ter uma vida melhor. Tá, mas eu preciso adquirir um conhecimento para ter uma vida melhor e sustentar essa vida melhor. Porque muitas vezes, né, que nem o cara que ganha lá na loteria, ele ganha na loteria, mas ele não consegue sustentar o prêmio, ele perde o prêmio, né? Tipo, então demora 2 ou 3 anos, ele tá zerado, porque o conhecimento que ele tem emocional, olha só, emocional, físico, espiritual, faz com que ele não consiga manter essa riqueza. Então é uma pobreza emocional, sentimental, né? E quando a gente tem esse conhecimento de saber, né, que eu, né, sou a criadora e a responsável por manter a organização das minhas questões físicas, da minha casa, da minha rotina, de todas as minhas questões físicas, eu também tenho que saber que eu tenho que manter todas as minhas questões emocionais, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, para que isso se alinhe sempre e eu consiga acessar a riqueza. E a riqueza, ela sempre vai vir de dentro. É o estado de espírito. Quantas pessoas, né? Eu não nasci num berço de ouro, mas eu considero a minha vida ótima. Gosto da minha vida e procuro melhorar ela sempre. Mas é o estado de espírito que me alimenta. É a vontade, né, de estar sempre olhando para coisas novas. O que eu não estou enxergando aqui que eu poderia enxergar diferente ou fazer diferente, me movimentar diferente. Porque o linear, ele nunca vai te trazer alguma possibilidade nova. E por isso que eu até falei aqui nos últimos atendimentos que a gente gosta de tudo redondinho. Eu sou uma que eu gostava de tudo redondinho. Toda a minha rotina, né, planejadinha, redondinha, nada podia sair do controle. E quando a gente começa a aprender que as possibilidades, elas têm que sair da linearidade, ela tem que mexer na nossa zona de conforto, porque ela não vai cair do céu assim e agora a gente vai atualizar os sonhos, né? Vai ter que mexer num hábito, vai ter que mexer numa crença, vai ter que mexer em tudo. Então, essa questão da linearidade, do certinho, eu sei que é desconfortável e para muita gente é ruim, né? Mas os meus maiores saltos foi quando eu tive que parar tudo e me reorganizar, recalcular a rota, ou melhor, surfar na onda, né? Não posso mais estar ali no linear. Quanto mais linear, quanto mais na zona de conforto eu tiver, menos eu estou acessando as possibilidades. Então, quando acontecer qualquer coisa com vocês, né, que saiam e que tirem vocês da zona de conforto, que vocês tenham aquela raiva ou aquela parem um pouco, né, e peçam
o que que aquilo está querendo mostrar para vocês, porque sempre tem um presente por detrás de tudo, né? Eu venho aqui, eu converso com vocês, eu falo com vocês, mas semana passada foi uma semana bem turbulenta, uma semana que me tirou bastante da minha zona de conforto, mas que fez cada dia mais eu confiar em cada passo da minha vida, para sair dessa questão de se eu quero o novo, se eu quero as infinitas possibilidades, por que que eu não posso me atrasar? Por que que eu não posso não conseguir sair de casa? Porque eu não conseguia sair de casa porque o meu controle, o meu portão estragou. E por que que eu não posso trabalhar com isso na neutralidade? Olhar para as coisas e soltar, né? Quais são as crenças que eu estou querendo carregar aqui, que nada pode ser diferente do que eu projetei, calculei, defini, concluí, ou eu posso abrir mão de tudo aquilo que eu estou escolhendo ali e dar um próximo passo para criar uma coisa maior, né? Então, assim, é abrir mão de daquela coisa certinha, linear, né? De controle. Essa é a questão toda, né? O controle que a gente vem tendo para se manter nessa nessa zona de conforto para não evoluir. Melhor é ficar na zona de conforto, tenho certeza, né? De tudo certinho, daí a gente já recebe um aumento, daí a gente já consegue fazer várias coisas que a gente queria fazer e que estava distante, mas não funciona assim. Então, aumentar o nosso merecimento para que a gente cada vez mais se empodere daqueles 95% que eu sempre falo que estão invisíveis, que estão ocultos, para que a gente acesse o extraordinário, né? Essa é o ponto-chave é a virada de chave, né? Se eu só conheço 5% e os 95% estão ocultos, como eu posso me dar mais permissão para que eu comece a acessar mais conhecimento para poder fazer melhores escolhas, né? É toda hora se reinventar, é toda hora estar no momento presente. Então, o que que nós conversamos aqui? Que o autoconhecimento, a autorresponsabilidade não é uma coisa só para quem quer evoluir. Ela é uma coisa para a vida, para todos os aspectos da nossa vida, seja físico, né? Seja para adquirir alguma coisa física, ou seja para adquirir uma coisa espiritual. Então, quem está separando isso, que não pode separar, né? Não tem como eu não eu querer fazer um curso e não ter dinheiro e me sentir realizada. Como é que eu vou fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer para evoluir e não ter dinheiro e aí eu vou me sentir realizada? Não tem como. Então a gente precisa estar bem de vida, estar feliz. A fisicalidade ela tá ali para a gente viver, experienciar e aproveitar. Mas eu preciso me levar para o estado desejado, eu preciso me motivar, eu preciso impressionar minha mente. Esses últimos estudos que foram feitos agora, que eu acessei aqui, que é da neurociência, que quanto mais eu impressiono o meu cérebro, mais eu adquiro o estado desejado. E essa é a parte que eu dizia, tem que ser fácil, não pode ser tão difícil, né? As coisas não podem ser tão difíceis. E eu venho numa busca, imagina, faz 20 anos, e agora, né, que as coisas se encaixaram depois da neurociência e da neuroplasticidade ali, que a gente começa a criar um novo caminho neural através do relaxamento, da respiração e de como eu vou impressionar a minha mente. Então, ali tá todas as chaves.
que a gente pode acessar para ter uma vida abundante. E vocês são abundantes. Só que o que a gente está escolhendo, né? Muitas vezes ficar na zona de conforto, muitas vezes nem escolher, muitas vezes nem colocar a energia no lugar certo, né? Porque a mente, ela sempre vai fazer isso, ela vai te trazer uma questão do dia, olha como ela vai te distrair. E olha como é que são as distrações. Ela vai te trazer um ponto específico do dia para que tu fique o dia inteiro pensando numa coisa que é uma bobagem, e aí tu vai dar atenção para aquilo, em vez de dizer, não, eu sou muito maior que este problema, que esta questão. Eu quero o que vai me realizar. Mas não, a mente ela vai para o quê? Para as coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecendo, porque a gente está tentando resolver uma coisa que a gente não consegue resolver. E isso é muito importante a gente conseguir sair da mente, porque é isso que ela quer. Ela quer que tu foque na picuinha, na bobagem, na escassez, na dificuldade, no medo, que isso muitas vezes nem vai acontecer. Eu já, por muito tempo, eu já vibrei nisso. E hoje, toda vez que vem essas situações para mim, eu digo não. Eu não escolho estar nesse lugar porque eu sei que tu está me mentindo. E ela mente, ela vai ficar ali. Tem vezes que eu gasto até 5 ou 10 minutos, eu não dou mais atenção que isso. Eu descarto e logo coloco uma outra coisa que eu gostaria, que eu sei que aquilo vai me deixar feliz, que vai me motivar, que vai me elevar. Porque se eu fico dando atenção para aquilo que o meu chefe me falou, para aquilo que a minha colega me disse, para aquilo que aconteceu, né, que não vai contribuir, vai só criar mais problema. Eu preciso solucionar as coisas e olhar para aquilo que eu quero transformar. Tá, como é que eu vou solucionar isso? Não dê ouvidos para a mente. Uma vez, né, há bastante tempo atrás, eu acredito, tinha vezes que uma bobagem que uma pessoa tinha me dito, isso bem no começo, tá? A pessoa tinha me dito alguma coisa que eu não tinha ficado feliz. E aí eu começava, não, mas será que tem alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Mas será que ela não entendeu errado? A mente, ela faz isso. Ela quer que a gente perca o foco, perca a nossa energia, perca o nosso entusiasmo, em vez de dizer, ok, isso é da pessoa. Quando eu entendo, né, que as pessoas não têm um dia bom, daqui a pouco não estão legal, e eu não preciso absorver tudo dos outros, e que tá tudo bem se ela também não quiser falar comigo por um tempo, ou não quiser mais, né, conversar, tá tudo bem. Eu só preciso entender e não levar tudo pro lado pessoal e sair, né, das mentiras que a mente conta para que eu perca o meu foco, para que eu entre no meu estado de prosperidade, de abundância, de alegria, de vitalidade. Por que eu não posso pensar nas coisas que me deixam alegre? Por que eu tenho que pensar sempre naquela palavrinha que alguém me disse? É mais confortável para a mente, porque ela gosta de ser vítima. Mas eu sei que você não é mais vítima. Mas ela vai fazer com que a gente fique ali. E é esses lixos, né, que causam a pobreza, tanto a pobreza mental quanto a pobreza física. Então, dar atenção, é isso que eu tenho que dar atenção, é ser muito clara, muito direta, sabe, tá definido ali, isso vai somar na minha vida ou só vai me fazer gastar o meu pensamento, gastar a minha energia e eu não vou acessar os resultados que eu quero. Então, limpar, fazer uma faxina, né, na nossa mente e fazer com que ela
trabalhe para nós. Porque quantas vezes a gente está ali trabalhando para a mente e só se enrolando. E foi ali que eu disse, não, ali tem uma chave que a hora que eu virar, isso aí vai dar muito bom. E realmente deu muito bom, porque eu sempre, né, ficava querendo ser a boazinha, querer entender tudo. Hoje eu digo não, né? Eu acredito que a pessoa deve estar passando por algum momento que não seja legal e daqui a pouco descontou a frustração em mim. É entender que eu estou fazendo o meu melhor e se eu quero ser diferente, eu vou criar estratégias, me observar muito, porque eu sou muito observadora, eu observo todos os meus movimentos e tudo que eu escolho modificar e potencializar, eu vou trabalhando porque eu não fico mais no que os outros estão me dizendo, né? Ah, porque tu tem que ser assim, ah, porque assim não dá. Opa, peraí. Se eu estou desenvolvendo a minha consciência, me colocando em estado de presença e consciência, me elevando, me motivando, peraí, tem alguma coisa que não está fechando. Né? Então, eu quero que vocês entendam, não vão mais contra vocês, vão a favor de vocês. Olhem se aquilo que vocês estão passando deixam vocês felizes. Olha se aquilo que vocês estão passando está motivando vocês, está levando vocês para o estado desejado. Né? Satisfação, entusiasmo, leveza, alegria, né? Amor, que tudo acaba no amor. Né? É olhar para as coisas, né? Como eu posso agir com mais amor, como eu posso agir com mais carinho comigo e depois eu consigo dar para os outros. E é sempre assim, né? A gente só consegue dar o que tem dentro da gente. E eu até ia comentar agora uma outra questão que o meu filho me trouxe, né? Ele me disse esse final de semana que ele falou que ele, como é que ele me disse? Foi até que eu não amava ele, olha só, que eu não amava ele, mas que eu aguentava ele. E eu disse, nossa, isso ficou muito pesado para mim, eu não entendi isso. Mas será que meu filho não consegue perceber que eu amo ele, né? E aí eu fui para a meditação, meditei sobre isso e foi muito incrível essa parte, né? Na meditação eu acessei então que ele estava sentindo isso, né? Não era eu que estava sentindo isso, ele que não aceitava nós como a gente é e que por isso então ele disse que eu só eu só aceitava ele, mas que eu não amava, né? Naquele momento eu poderia ter ido para o errado de mim, mas eu falei não, mas isso não pode ser verdade porque o amor que a gente dá, eu e o meu marido, tem vezes que a gente abraça ele, beija ele, diz que ama, vai dormir, diz que ama. Como? Né? Que ele não está sentindo que a gente ama. Por isso que muitas vezes os outros vão te trazer o que tem dentro deles e a gente precisa entender isso, porque senão a gente sempre vai levar para o lado pessoal. Naquele momento eu não fiquei triste, mas eu disse, não, eu vou refletir sobre isso e ver qual é a verdade, né? O que que tem ali que eu preciso olhar de uma forma diferente e daqui a pouco como eu posso mostrar para ele para que ele sinta melhor que eu amo ele, né? Porque eu sei que os adolescentes, eles gostam de se sentir excluídos. Nós também já fomos assim, né? Ah, eu sou excluída. Ah, ninguém gosta de mim. Enfim, a gente cria isso na nossa mente. Mas para que a gente não fique no automático, isso é bem legal. Quando vocês tiverem alguma dúvida, parem, meditem, olhem para aquele aspecto e a resposta sempre vem. Porque quando a gente está conectada com a fonte, a resposta ela é verdadeira. Ela nunca vai mentir para vocês. Então, fiquem
sempre alertas, né? Não deixem mais o estado automático trazer muitas vezes desconforto, muitas vezes insegurança, muitas vezes medo, muitas vezes angústia entram dentro de vocês, porque tudo está aqui dentro. O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou sentindo? Como eu posso, né, me tratar melhor? Como eu posso me ver melhor? Como eu posso ver as pessoas melhor? Isso vai trazer um alinhamento na nossa mente, um direcionamento. E quando eu tenho uma mente alinhada, uma mente direcionada, uma mente focada, ela vai trazer sempre as melhores possibilidades. E eu quero ver com vocês, né? Se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer algum questionamento, para que a gente possa trazer alguma outra consciência para as outras pessoas também. Ou só com esse conhecimento que a gente conversou agora, né? De organizar a rotina, organizar as finanças, organizar a limpeza e as coisas dentro de casa. Assim, a gente sempre sabe que está em ordem aqui, né? Que o externo ele está mostrando para nós o que está desorganizado. Se está desorganizado no externo, está desorganizado no interno. Então, essa é a dica de hoje. E que todas essas palavras possam ter trazido conhecimento, que vocês possam cada vez mais saber lidar com o externo, para cada vez estar mais em paz com o interno. Porque vocês são merecedoras disso tudo. Vocês são merecedoras, então vamos aumentar o nosso nível de merecimento. Que vocês tenham uma semana incrível, com infinitas possibilidades, acessando sempre o extraordinário. Faça a vida valer a pena a cada minuto do seu dia. Faça a vida ter um sentido, porque é só nas coisas que a gente coloca a nossa energia e coloca o nosso sentido que elas se tornam reais e valem a pena. Então, um beijo grande para todas vocês, fiquem bem e vamos lá, pegar esse conhecimento e colocar ele em prática. Beijos a todas vocês. E você que gostou desse conteúdo, dê um like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam acessar este conhecimento e ter mais resultados na sua vida.